Queridos, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de genética em biologia, em ciências biológicas. Esse estudo já é um preparatório para a biologia do primeiro ano, que vocês verão com certeza no próximo ano. Então, nós vamos, como prometido na aula passada, corrigir o exercício anterior. Então, vocês acompanham aí para ver se o exercício de vocês está respondido corretamente. E aí, gente, vocês podem datar isso aí como o primeiro exercício. Nós teremos alguns outros, após os quais serão aplicada uma avaliação, que eu estou pensando aqui em fazer uma avaliação onde eu digo o nome do aluno e ele vai gravar um vídeo dando a resposta que lhe será feita. E isso já vai ser a avaliação. Por enquanto estou pensando, vou ver com a coordenadora pedagógica se vai dar certo. Tá bom? As recomendações, gente, é que se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao exercício, com relação ao que fazer, perguntem durante a aula. Não pergunte depois da aula. E se vocês forem fazer isso, perguntar depois da aula, se identifique, diga o seu nome e qual a série que você estuda. Porque aí, lembre-se, aqui são 4 séries, 6º, 7º, 8º e o 9º. Se você faz a pergunta e não diz qual é a sua série, eu não sei o que responder, porque eu posso responder um assunto do 6º, né? Tá bom? Então vamos lá, o exercício. Vamos para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide faz a pergunta. Vocês já podem ver do lado aqui em cima, ó, lá em cima, já as respostas. Estão vendo aí? Então vamos lá a pergunta. Primeira pergunta: o que é herança genética? Aí vocês já vê a resposta aqui, né, em cima. Vou tentar marcá-la aqui para vocês observá-la. Ver. Transmissão de certas características dos progenitores aos descendentes ao longo das gerações. Essa é a resposta para o quê? Para o que é herança biológica. A segunda pergunta mostra ou faz relação com a figura que nós estamos vendo ali. A figura representa uma ideia que vigorava no século XVII. Sobre isso, responda as questões. Que ideia é essa? Aí nós temos bem, ó, segunda, letra A. Tá? Eu não vou grifar tudo não, por favor. Letra A. A ideia de que o espermatozoide carregaria uma miniatura de ser humano, chamada homúnculo, a qual se desenvolvia quando depositada no corpo feminino. O sêmen contaria toda a característica do novo ser, enquanto o corpo feminino seria apenas um local para o seu desenvolvimento. Certo? Qual a ideia era essa? Compreendido? A resposta de vocês foi parecida com essa, igual a essa? Então, parabéns. Se tiver errado, não tem problema. Corrija, apague o errado e escreva aí o certo. Dê uma pausa para dar tempo de você escrever. Letra B. O que levou os cientistas da época a propor essa ideia? Aí, o que foi que eles viram? Observação do espermatozoide ao microscópio. Você pode me perguntar, mas, professor, como é que eles observaram o espermatozoide ao microscópio e chegaram a essa ideia? É simples, criança. Os microscópios daquela época não eram tão avançados quanto os de hoje. Então, eles olharam dentro do espermatozoide e viram o DNA. E ao observar o DNA com uma pouca resolução do microscópio, obviamente eles imaginaram que era um músculo, ou seja, um homem minúsculo lá dentro do espermatozoide. Parece coisa de criança, mas é mais ou menos isso o que acontecia naquelas pesquisas. A terceira pergunta: identifique as frases incorretas
e corrija-as no caderno, certo? Então, o que nós temos aqui, ó, os estudos com cruzamento de ervilhas era uma novidade na época em que Mendel fez seus experimentos. Não é verdade, não era uma novidade, a gente estudou sobre isso, eu tenho certeza que vocês perceberam. O certo é que os estudos com cruzamentos de ervilhas não eram uma novidade na época em que Mendel fez seus experimentos. Outros pesquisadores como John Geuss e Alexander Seton já haviam se dedicado a eles. Então, essa é a correção da letra A. A letra B, a letra C e a letra D estão corretas. Aliás, a letra B e C estão corretas. A letra D não. Está dizendo Mendel supôs que os fatores para as características nas plantas híbridas se misturavam. Não é verdade. Na realidade, é que Mendel supôs que os fatores para as características nas plantas híbridas não se misturavam, ok? Corrigida a terceira? Então, mãos à obra. Nós temos a quarta, né? E é mesmo, nós temos a quarta aqui. Desculpa, eu ia pulando sem ler a quarta questão, tá? Vamos ler aqui a quarta pergunta. Ao analisar a característica cor da semente, Mendel cruzou plantas de linhagens puras de sementes verdes com plantas de sementes amarelas na geração F1. Foram obtidas apenas plantas com sementes amarelas. Ele autofecundou as plantas da filiação 1 e obteve a geração F2, com 75% das plantas com sementes amarelas e 25% das plantas com sementes verdes. Sabendo disso, faça o que se pede. Letra A. Qual característica é dominante, semente verde ou semente amarela? Aí nós vamos justificar. Ora, ali está dizendo na pergunta que 75% das plantas apresentavam sementes amarelas e 25% sementes verdes. Essa aqui não há necessidade da gente escrever. Mas se vocês querem escrever a resposta, eu vou digitar e aí vocês ficam repetindo esse pedaço várias vezes até escrever a resposta toda, tá? Ou escreve direto. A semente amarela é a dominante, por isso que ela deu 75%. E as sementes verdes são recessivas, por isso elas deram apenas 25%. Isso é a resposta, basta observar a pergunta. A B. Atribua letras aos fatores para a semente verde e semente amarela. Para as plantas de geração parental e da geração F1 e explique o seu raciocínio. Ó, crianças, pensando que V é uma letra boa para verde, e como verde se manifestou recessivo, você poderia escolher as letras V maiúsculo para dominante e V minúsculo para recessivo. Por quê? Porque fica mais fácil de nós memorizarmos. Mas você poderia usar as letras A maiúscula e A minúsculo, não tem problema. A letra que você escolher tem que lembrar que dominante é letra maiúscula e recessivo é letra minúscula. Poderia escolher B? Poderia. Você poderia escolher a cor que você quiser, tá? A letra que você quiser, desde que as letras sejam iguais. Maiúscula para dominante e minúscula para recessivo. A mesma letra. Aí a letra C da pergunta ABC. Faça o cruzamento entre as plantas F1, mostrando em um quadro a combinação dos fatores e as características dos descendentes. Portanto, meus queridinhos, eu quero que vocês, como avaliação dessa questão aí, me mostrem o quadro. Tirem a foto do quadro que você fez na letra C da resposta e poste com seu nome no privado, no meu privado lá no WhatsApp, no privado do meu WhatsApp, ok? Então agora nós vamos
já corrigido as avaliações, nós vamos partir para o novo assunto da nossa aula, ok? Pode prosseguir aí na página que vocês estão. Eu acredito que nós estamos na página do exercício, página 19, não é isso? Então, vire o seu caderno, seu livro, para a página 20, onde nós temos escrito aí o surgimento da genética. Vamos lá? Olá, todo mundo preparado? Então, vamos lá. O surgimento da genética é o nosso assunto agora no momento. Ok, então nós temos aqui os trabalhos de Mendel não foram reconhecidos pela comunidade científica da época. Alguns estudiosos hoje afirmam que as ideias de Mendel eram muito avançadas para o seu tempo. Além disso, naquela época não era costume aliar o raciocínio matemático e estatístico aos assuntos da biologia. E para completar, na época não havia conhecimento suficiente a respeito das células, dificultando o entendimento de como a transmissão das características por meio dos fatores mencionados por Mendel poderia ocorrer. Mais de 3 décadas depois, em 1900, 3 botânicos, Karl Correns, da Alemanha, Hugo Vries, da Holanda, e Erich von Chexmax-Seysenegg, da Áustria, a partir de experimentos com cruzamentos de plantas, chegaram de forma independente às mesmas conclusões de Mendel. William Bateson, biólogo inglês, também averiguou a validade dos princípios de Mendel em experimentos usando outros organismos como objeto de estudo, obtendo resultados próximos aos do monge. Em 1901, Bateson traduziu para o inglês o artigo de Mendel, originalmente publicado em alemão. Sendo um grande divulgador e defensor do mendelismo, foi Bateson que propôs a notação F1 e F2 para se referir às diversas gerações. O ano de 1900 costuma ser considerado como o início da genética moderna, com o emprego do raciocínio matemático aos fenômenos biológicos. Acompanha a genética desde essa época. Avanços dos estudos das células, como o aperfeiçoamento dos microscópios e das técnicas de observação, bem como o desenvolvimento das áreas de química e física, ocasionaram uma grande mudança do modo de entender a hereditariedade. Os cromossomos e outras estruturas celulares foram observadas ao microscópio e os processos de divisão celular foram descritos. Então veja que aqui já no século XX, início do século XX, houve um grande avanço tecnológico nos estudos científicos e também a melhoria dos microscópios. Com isso, ficou mais fácil o estudo das células. E daí, então, os pesquisadores que nós vimos no texto, que ratificaram a ideia de Mendel, fizeram com que ficasse mais fácil para nós entendermos como que algumas das características que nós temos dos nossos pais podem ser explicadas. Atualmente, nós sabemos que os chamados fatores de Mendel são os genes e que eles estão nos cromossomos e que a maioria e que a meiose é o processo encarregado por separar os cromossomos e, consequentemente, os genes durante a formação das células reprodutivas. Nós podemos ver na ilustração, aqui no interior da célula, o núcleo
E ampliando o núcleo, nós temos aqui o cromossomo, essa coisa aqui que parece o X. Pegando apenas uma pecinha do cromossomo e desespiralando, desenrolando, nós temos o que nós conhecemos como fita de DNA. E observando dentro da fita de DNA, nós temos uma combinação. Essa combinação é chamada gene. Daí, então, o estudo ser chamado de genética, porque estuda o gene. Compreendido? Então, vamos prosseguir o nosso assunto. Então, vamos lá. Principais conceitos em genética: DNA, cromossomos e genes. São três coisas que nós veremos em separado. Em genética, hereditariedade é o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo receba e transmita informações genéticas por meio da reprodução. Vamos repetir para compreender melhor. Por meio da reprodução, as informações genéticas são transmitidas para o novo ser vivo. Sendo assim, esse processo é chamado simplesmente de hereditariedade. Nos organismos eucarióticos, ou seja, organismo em que tem várias células e que as células têm núcleo individualizado, a transmissão de informações genéticas é coordenada pelo núcleo da célula, onde se encontra o material genético ou o material hereditário. Então, como eu disse, essa ilustração aqui é a representação simplificada da relação entre o DNA e os genes. O núcleo das células eucarióticas apresenta DNA. O que é DNA? Ácido desoxirribonucleico. Como material genético que está compactado e bastante condensado, formando os cromossomos. Cada cromossomo é uma estrutura celular formada por uma molécula de DNA e proteínas compostas por vários genes diferentes. De forma simplificada, um gene pode ser definido como um trecho de DNA com informações para a produção de uma proteína. As proteínas é que são responsáveis pela manifestação das características dos seres vivos. Em cada célula do nosso corpo existem 46 cromossomos. Os 46 cromossomos humanos são agrupados em 23 pares. Os cromossomos de cada par, ou seja, com o mesmo tamanho, mesma forma e mesma sequência de genes, são chamados de cromossomos homólogos. As células reprodutivas, também chamadas de gametas, têm metade do número de cromossomos. No caso da espécie humana, cada gameta tem 23 cromossomos, um de cada parte homólogo. Isso permite que, durante a fecundação, os 23 cromossomos do espermatozoide se unam aos 23 cromossomos do ovócito, restabelecendo o número de cromossomos da espécie humana, 46. No zigoto, ou célula-ovo, que é a primeira célula do futuro ser. Professor, não entendi bem esse parágrafo aí. Olha só. Nós temos os testículos. Nós vimos isso no 8º ano. Os testículos produzem os espermatozoides. Os espermatozoides são os gametas masculinos. Nas mulheres, nós temos o ovário. O ovário produz o ovócito. O ovócito é o gameta feminino. O ovócito e o espermatozoide, cada um tem 23 cromossomos. O espermatozoide são 23 cromossomos com as características do pai e o ovócito, 23 cromossomos com as características da mãe. No ato da cópula,
os espermatozoides encontram o ovócito e acontece a fecundação. O ovócito agora passa a ser chamado de óvulo, zigoto ou simplesmente célula-ovo. Essa célula-ovo agora houve a união dos 23 cromossomos maternos com os 23 cromossomos paternos, formando os 46 cromossomos do bebê, que agora vai ser gerado a partir dessa célula-ovo. Se alguém perguntar para vocês se a mulher tem ovo, tem. A mulher tem ovo, sim, mas o ovo só acontece depois da cópula, quando o homem e a mulher juntos fazem sexo, têm uma relação sexual, e aí então existe a fecundação, tá? Nós falamos no 8º ano como prevenir para que garotas da idade do 9º ano não engravidem, que é os métodos anticoncepcionais, tá? Se você precisar mais de um reforço sobre isso, pesquise no Google. Pergunte lá, método anticoncepcional. E aí você vai aprender mais sobre isso. Na nossa aula aqui, eu acredito que nós não estaremos falando disso, ok? Alelos, homozigose, heterozigose, genótipo e fenótipo, tá? Esse é o novo assunto que nós vamos prosseguir aqui neste momento. Recorde os estudos de Mendel, cada característica das plantas de ervilha eram determinados por um par de fatores, sabendo que os fatores são os genes, cada característica era determinada por um par de genes, entendido? Lembrado lá? Um par de genes. Cada uma das diferentes versões de um gene que estão pareados nos cromossomos homólogos é chamado de alelo. Quando o indivíduo tem os alelos de um gene idêntico, nós chamamos eles de homozigose, ok? Para o caráter em questão. E os alelos estão em homozigose. Neste caso, os alelos são representados por um par de letras iguais. Aqui nós usamos A maiúsculo, né? Azão, azão e Azinho, azinho. Bezão, bezão, bezinho, bezinho. Por exemplo, aí para acontecer uma fecundação, o indivíduo de homozigótico com os pares de genótipo azão, azão, certo? Produzem a semente lisa. Os indivíduos com o genótipo azão, azinho vão produzir também semente lisa. Mas por quê? Por causa do azão, o dominante é a lisa, então vão se manifestar a lisa. Só vai ser rugosa quando se manifestar azinho, azinho, ok? Então, quando nós estivermos fazendo esse quadro, vai ser mais ou menos isso que nós precisamos fazer. Aqui nas páginas seguintes, páginas 22 e 23, nós temos um texto que ensina assim se faz ciência. Depois da nossa aula, você vai pegar e ler esse texto sozinho e tentar responder esse exercício sozinho. Isso vai mostrar para você que você já entende o que lê. E aí você pode dizer, eu já sei ler, porque eu consegui ler e responder o exercício a partir da leitura. Nós não vamos ler aqui no nosso vídeo, tá? Vamos continuar lendo sobre as leis de Mendel, que estão na página 24. Aí nós já temos aí as leis de Mendel. Nós devemos ler todo esse texto aqui que vai completar os nossos ensinamentos sobre isso, tá bom? E aí, para fechar a nossa aula de hoje, nós temos aqui uma atividade. Essa atividade está na página 25 e na página 26. Professor, o que é que eu devo fazer? Você deve responder essa atividade no seu caderno, tá?
você escreve só as respostas no seu caderno. Se você quiser escrever, isso é de você, não sou eu que estou mandando você escrever as perguntas. Entenda bem, para não me perguntar depois. Se você quiser escrever as perguntas e colocar as respostas, fique à vontade. O que eu estou pedindo é para você escrever no caderno as respostas do exercício. Escreva lá no caderno, respostas da atividade das páginas 25 e 26 do livro de ciências. Entendido? Você escreve lá, porque aí quando a gente for corrigir na nossa próxima aula, tá? Na nossa próxima aula, e aí você vai entender melhor. Professor, mas eu não entendi bem essa coisa que mostra na página 25, esse negócio de meiose, mitose, essa divisão celular, como é que acontece essas fecundações. Aí eu digo para você, você vai no Google e pesquise sobre as leis de Mendel, como elas se processaram, e aí você vai ter um reforço para entender um pouquinho mais e responder o exercício. Lembre-se, você não pode se limitar a apenas essa aula que nós vimos no livro. O livro não é a fonte exclusiva, majoritária e definitiva para a sua aprendizagem. Não, você deve pesquisar, você deve ir atrás de novas respostas, de novas explicações que vão completar a sua aprendizagem. Lembre de uma coisa que eu costumo dizer, o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso é você mesmo, tá? Então, quanto mais você pesquisar, mais você vai aprender. Um abraço e até a próxima!